Olá pessoal, meu nome é Claudemir, trabalho na Daruma Automação, estamos aqui de volta no Daruma Developers Channel 9. Já passamos aí já do número 100 em vídeos, quase 80 mil visualizações nesse canal de vídeos para desenvolvedores, e eu estou aqui hoje com o William. Olá pessoal, tudo bom? Nós já gravamos um vídeo com o William sobre MIN300, já gravamos inclusive sobre o nosso PC All-in-One Touchscreen, o PC Touchway, né? Que nós temos. Quando nós fizemos a gravação desse vídeo com o PC Touchway, onde ele é totalmente touchscreen, ele já é com o computador já embutido nele, com portas seriais, USB, rede, tudo que um computador normal deveria ter, agregando o touch, nós fizemos uma gravação mostrando sobre o Windows 7, rodando no nosso PDV Touchway, ok? Hoje nós temos uma coisa bacana, o William vai mostrar pra gente hoje esse PDV Touch rodando o Windows 8 Embedded. Para aqueles que não sabem, a Daruma ela recebeu um prêmio da Microsoft, ela é Embedded Partner Silver, é uma das únicas empresas no Brasil hoje que é Embedded Partner Silver, por ter shippado um número considerável de produtos com Windows Embedded, por ter projetos consideráveis e projetos relevantes com Windows Embedded também. E nós recebemos aí, de forma antecipada da própria Microsoft, o pacote chamado Windows Embedded 8, onde conseguimos fazer o build desse Windows Embedded 8 para rodar no nosso PC Touchway. William, conta pra gente um pouco como é que foi a sua experiência quando você pegou o nosso hardware com o Windows 7, que rodava o Windows 7, redondinho, compatível, tudo funcionando, e você colocou o Windows Embedded 8 nele. Cara, foi uma experiência, digamos, bem fácil e agradável até demais. Por que eu te falo isso? Simplesmente coloquei o CD com a imagem no Windows 8 Embedded, não fiz alteração nenhuma na imagem, já peguei os templates prontos que a Microsoft fornece e instalei com conexão à internet. Por que eu falo que foi muito fácil? Pela compatibilidade. Comecei a execução de instalação do próprio Windows, ele buscou todos os drivers necessários na internet. Passou uns 10 minutos, ele finalizou aqui com todo funcionando já. Bacana, ou seja, então ele já automaticamente reconheceu o nosso touch, que é um toque, lógico, porque é um produto voltado para um ponto de venda single, único. Ele já reconheceu a placa de rede. Placa de rede, o som, tá? O display, todos os drivers necessários. Ele já estava no gerenciador de dispositivo, tudo completo, com o driver mais atualizado para aquele periférico. Bacana, inclusive a boa e velha porta serial, né? Exatamente, funcionando como sempre. Bacana, legal. Então essa foi a experiência boa que nós tivemos aí ao instalar o Windows Embedded 8 e um PDV para poder incentivar aí os desenvolvedores a começarem a fazer aplicações que a gente chama de touch-centric, né? Voltada para touch. Você já tem toda essa compatibilidade hoje rodando o Windows 8. William, nós tínhamos feito aqui no vídeo anterior, usando esse mesmo PC Touchway, rodando o Windows 7, nós tínhamos feito uma aplicação em C#, ok? Usamos até o C# Express, tá? Uma aplicação em C# que falava com a impressora fiscal e com a não fiscal. Essa aplicação foi feita em C#, Win32, totalmente voltada para o Windows 7. Sim. Qual surpresa nós tivemos ao rodar essa aplicação no Windows 8 Embedded? Rodou como se estivesse no Windows 7. Bacana, você compatível muito. Então? Vamos lá. A gente só vai aqui ao desktop, tá? O desktop do Windows 8 aqui, a gente vai procurar a aplicação lá. A aplicação está aqui no meu C2 pontos, dentro da pasta PDV Touch. Perfeito. Essa aplicação aqui. Joia. Aqui eu tenho uma impressora não fiscal e aqui eu tenho uma impressora fiscal, certo? Isso, exatamente. Essa é uma aplicação que fala com os dois produtos, né? Com as impressoras. Serial, fazendo toda a comunicação serial. Sim. Bacana. Desde que você escolha aqui em qual que você quer trabalhar aqui. Bacana. Primeiro. Vamos lá, vamos escolher a FS800. Vamos lá. Clica com uma vez, ele vai fazer a comunicação, ó. A impressora já foi reconhecida, ele abriu o software aí uma pra aplicação mais ou menos que a gente fez de demonstração para poder mostrar Sim. as funcionalidades touch, correto? Exatamente. Não é nenhuma aplicação Modern UI ou então Metro, né, como se dizia antes, mas é uma aplicação que rodava no Windows 7 e está rodando bem agora Exatamente. no Windows 8. Por que essa aplicação não é Metro? Porque a gente fez para o Windows 7. A gente simplesmente pegou o mesmo pacote, colocou aqui dentro, funcionou normalmente como se fosse plataforma do 7. Vamos lá. Tá? Aqui é uma demonstração, como a gente selecionou a fiscal aqui, a gente vai iniciar uma venda. Ela já iniciou a venda aqui, vamos fazer algumas vendas, né? Registrar alguns produtos aí. Sobremesa, bebida. Exatamente, e vamos totalizar aí. Bacana. Totalizando, ele te dá o cupom aqui. Bacana. E aí eu posso fazer algum outro tipo de relatório também, que eu precisava passar o cartão, basta fechar. O cartão, ele vai fazer aí o mesmo relatório. Bacana, fantástico. Como eu posso também, por exemplo, iniciar uma venda, aí eu posso também fazer todo o registro dessa venda, item a item, correto?
Correto. E posso, por exemplo, cancelar a venda também, que eu passaria o cartão aqui para fazer o cancelamento de venda. Exatamente, Bacana. usando o mesmo executável, a mesma DLL que a gente estava utilizando no set, no outro vídeo que a gente fez aí. Bacana. Uma surpresa agradável é que até talvez periféricos mais proprietários, como por exemplo um display de 2 linhas, um Customer Display, ele também rodou tranquilamente no Windows 8, sem ter que instalar nenhum driver específico em si. Porque na verdade o controle do display é feito pela Daruma Framework DLL, né? Exatamente. E como ela é o Win32, colocamos o Windows 8 Embedded 32, ele também rodou sem nenhum tipo de adaptação em DLL ou driver, correto? Correto. Mostra pra gente aqui o display funcionando. Se a câmera puder dar um pulinho aqui, só para mostrar o foco no nosso display, né? Como é que a gente faz aqui, William? Nós podemos iniciar uma venda, correto? Podemos iniciar uma venda aqui, Ok. e as informações já serão disponibilizadas aqui no display. Caixa aberta, perfeito. Vamos, por exemplo, começar um registro aqui, ó. Registro, Bacana, uma item. sobremesa aqui, Item ele está 2. demonstrando todos os itens aí Item 3. com os seus devidos valores. Perfeito. Totalizando a compra, Perfeito. Finalizando era uma framework DLL, caixa livre. caixa Bacana. livre. Ou seja, também o Customer Display, que acaba sendo um periférico um tanto quanto proprietário, ele funcionou sem que a gente tivesse que fazer nenhum tipo de recompilação de driver ou de DLL ou de adaptação para rodar no Windows 8 Embedded. Totalmente compatível com esse hardware que a gente tem aqui. Bacana. Aí eu até falei no início, né, a experiência muito boa que a gente teve foi apenas plugar na internet e deixar que ele se vire com os drivers, busca de drivers. Mas tem aquela ocasião lá que talvez a pessoa esteja no local um pouco afastado e não tenha acesso à internet. Não tem problema. A gente pegou todos os drivers que ele colocou aqui, a gente fechou um pacote de drivers específico para esse PDV Touchway e a gente vai disponibilizar no site, né, no nosso site desenvolvedores.daruma.com.br, junto com o STK, mostrando passo a passo, caso alguém queira experimentar aí essa versão do Windows. Bacana. A STK é a sigla que a gente usa aqui internamente, a comunidade está acostumada para o Start Kit. Ele é basicamente um PDF que vai mostrando passo a passo como é que você faz as instalações desse drive, caso você não tenha conexão com a internet por acaso, né? Sim. E aí nós temos aí esse zipão que tem todos os drivers aí para poder rodar o Windows 8 de forma bem tranquila no nosso PDV Touchway, correto? Exato. Bacana. Ponto de toque, todos os drivers funcionando aí, só instalar aí e Bacana. rodar a sua aplicação que você já executava no Windows 7, ele pode rodar perfeitamente no Windows 8. Vamos mostrar não fiscal também rodando? Uma impressora de pedidos, uma impressora Então de... lá, aí como eu falei, a gente fecha essa tela aqui Perfeito. e seleciona a não fiscal. Joia. Ele abriu aqui pra gente. Perfeito. Na não fiscal a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro fazer o registro dos itens. Como se se o garçom estivesse chegando aqui registrando o que a mesa pediu. Exatamente. Após você finalizar, por exemplo, ó, todos esses itens aqui, então eu mando para a impressora. Perfeito. Então isso aqui seria mais ou menos um pedido que sairia, por exemplo, na cozinha. Exatamente. O cara teria que preparar aí a sobremesa 1, 2 e 3 e trazer a bebida 1, 2 ou 3. Isso. Faz Bacana. todos os pedidos aqui, totaliza, manda para a cozinha e após você traz os pedidos aí. Bacana. A gente está usando esse logo de fundo aqui porque esse aqui foi até objeto de um hands-on que nós fizemos lá na Autocon desse ano, no mês de junho. Exatamente. Né? E aí os desenvolvedores puderam eles mesmos experimentarem aí essa aplicação, demonstração nesse nosso PC Touchway. Né? E agora ele está aqui totalmente compatível com o Windows Embedded 8. A gente pode dizer aí com muito orgulho, por sermos Embedded Partner Silver, nós somos aí a primeira empresa a apresentar um PDV Touch totalmente compatível aí com o Windows 8, com aplicações legado Windows 7 rodando. E se você resolve, topa, e a gente tem observado esse movimento, fazer uma aplicação moderna, o antigo chamado Metro Style, mas que agora é interface moderna, você também tem toda a capacitação que o nosso Touch possui para rodar também aplicativos modernos, correto? Exatamente. Tanto que se nós fecharmos aqui, e nós startarmos, por exemplo, o que a gente chama de On-Screen Keyboard, que é esse carinha que está aqui, certo? Que é o teclado na tela. Se eu selecionar o logo do Windows 8, ele vai aqui para a nossa área de aplicação moderna. Legal? Isso. E o cara consegue rodar e instalar a aplicação dele aí com esse design moderno, de Tails, né? E toda essa interface moderna que o Windows 8 trouxe. Roda o Internet Explorer 10 para a gente, vamos acessar o nosso site, só para nós termos a ideia aí da capacidade que esse touch tem. Então, ele já entrou aqui já no MSN site, correto? Isso, a gente vem aqui, seleciona o nosso site aqui, vai carregar aí no Darumas, desenvolvedoresdaruma.com.br aí. Bacana, legal. Nosso próximo passo vamos instalar nossa aplicação, nossa app para cupom fiscal que nós fizemos para fazer uma demonstração e depois vamos gravar um outro vídeo demonstrando essa app rodando também no nosso PDV Touch Windows 8, beleza? O que eu gostaria de destacar aqui, que nós temos de interessante no
no Windows Embedded 8, né? Agora falando um pouco sobre a questão do Windows Embedded em si, é que de toda a linha Embedded para cá, desde a linha do XP Embedded, que foi o que se tornou mais popular como sistema operacional embarcado, a Microsoft sempre se preocupou com a questão de escrita e leitura em memória flash. Não só em memória flash, como em disco também. A gente sabe das limitações que as memórias flash, as compact flash, os SSDs possuem de escrita e leitura. Ele tem uma certa vida útil para escrita e leitura, né? E aí foi se criando tecnologias de filtro de escrita, onde ele primeiro persiste o dado em RAM, quando esse dado realmente ele tiver persistido e for o correto a ser gravado, ele coloca isso na memória flash, evitando escrita e leitura desnecessária e aí a redução da vida útil de uma memória flash. Existem aí, em toda a linha Embedded, 3 tipos de filtros, né, de escrita. Você tem o filtro de escrita para arquivo, o filtro de escrita para RAM e o filtro de escrita para registro. Nesse Windows 8, a Microsoft implementou o sistema chamado Unified Write Filter, onde o desenvolvedor não precisa se preocupar com isso, essa camada, esse layer chamado Unified Write Filter, ele já realiza toda a abordagem e o gerenciamento necessário para caso seja arquivo, ele seja mais otimizado para arquivo, caso seja RAM, ele seja mais otimizado para RAM, caso seja registry, ele seja mais otimizado para registry também, economizando e dando mais vida útil aí para a parte de escrita e leitura em memória flash e SSD também. Eu acho que esse foi um grande avanço no Windows Embedded 8, coisa que antes você tinha que se preocupar com 3 módulos diferentes e administrar os 3 módulos. Agora você tem um layer único, onde ele mesmo já administra isso no momento em que você solicitar uma escrita e leitura em disco, no momento que você solicitar uma escrita e leitura em arquivo, no momento que você solicitar uma escrita e leitura em registry também. Uma outra coisa interessante que continua tendo no Windows 8 e está melhorado com uma possibilidade maior é o chamado Dialog Filter. Você consegue, por exemplo, filtrar algumas caixas de diálogo do Windows que elas não, de maneira que ela não apareça. Então você evita algumas celas de TAN e a sua aplicação para, né, ok? Você consegue filtrar essas celas de diálogo que o Windows possui naturalmente, no kernel dele, vamos chamar assim, você consegue filtrar as celas de maneira que ela não apareça e você consegue tratar isso na sua aplicação. Esses são alguns diferenciais aí, de vários diferenciais que a linha Windows Embedded possui. Eu comento isso, porque muitos desenvolvedores perguntam para a gente isso, né? Por que eu usaria Embedded e não usaria o Professional? Por que eu usaria Embedded e não usaria o Ultimate, ok? Então a linha Embedded, para quem vai desenvolver sistemas dedicados, como é o ponto de venda, como é sistemas industriais, realmente é o melhor sistema operacional e que se encaixa como uma luva para a sua aplicação rodar em missão crítica. Existem vários outros, por exemplo, você tem o Lockdown Manager, que você consegue gerenciar acesso a portas USBs e acesso também a teclados. Algumas teclas do teclado você consegue travar para que o usuário não utilize, como por exemplo a teclinha do Windows, né? Você consegue travar isso através desse Lockdown Manager. Você trava tanto o teclado em tela, como o teclado físico, como também as portas USBs agora, através de um único Lockdown Manager no Windows 8, legal? Essas são algumas características que o Windows 8 possui. Mas a mais legal, que me chamou a atenção, é todo o parque legado de aplicações touch que já existem no Brasil, que não são poucas, são várias, né? Continuarem rodando, ok, hoje, inclusive com as impressoras Daruma, utilizando a boa e velha porta serial, e também a aplicação para interface moderna, que a gente tem visto aí o grande incentivo que a Microsoft tem dado aos desenvolvedores para desenvolverem aplicações, apps, que tenham toda a interface moderna, toda a cara moderna do Windows 8. Inclusive a Daruma já tem a sua app também de cupom fiscal na Microsoft Store. Você quer comentar mais alguma coisa, William, sobre o nosso PC TouchWiz com o Windows 8? Claro, o que me impressionou muito, levando em consideração a compatibilidade e junto ao Windows 8, é que a Microsoft ela se preocupou em revolucionar, ela mudou totalmente o conceito, porém ela manteve a compatibilidade. Isso é bacana. Que nem você falou, e já existe um legado enorme hoje, né, de softwares que rodam ponto de venda. Poxa, criei um novo Windows, eu tenho que refazer o meu software? Não, é compatível, isso que me chamou muito a atenção. Verdade, ainda mais esse Windows que a Microsoft chama de Windows reimaginado, né? Reinventado, né? Exatamente. Então, poxa, será que eu vou ter que também reescrever a minha aplicação inteira? Negativo. Ela tem toda a compatibilidade com o parque legado aí, nós provamos isso através de uma aplicação simples que a gente fez aqui, usando o C#, falando que a abertura fiscal e a não fiscal também. Voltaremos em breve para mostrar nossa app de cupom fiscal rodando também no nosso PDV Test. Sim, com certeza. Legal, pessoal. Dúvidas, acesse o nosso site, desenvolvedoresaruma.com.br. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.